Pronto, o contador tá... Controla o tempo aí, tá? Nós vimos na aula passada casos, diversos casos, em que o limite existe. E eu calculei aqui para vocês os limites. E calculei esses limites usando uma proposição que diz o seguinte. Uma proposição dizendo: quando duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto, uma delas tem limite finito L, a outra também tem limite e é o mesmo limite L. Tá? Agora vocês verão casos em que o limite não existe. Tá? Situações de não existência do limite. Mas antes, eu vou apresentar aqui umas proposições sobre módulos que eu já deveria ter apresentado para vocês. Então, lembre vocês a definição de módulo. A definição de módulo diz o seguinte: dado x real, o módulo de x é, por definição, x, no caso em que o x é maior que ou igual a zero, e é menos x se o x é menor que zero. Tá? É um ponto. Então, daí, dessa definição, você tem duas coisas. Tá? Você tem duas coisas. Daí, você tem o módulo de x é maior que ou igual a x e o módulo de x é maior que ou igual a menos x. Isso sempre ocorre. Ok? Tá certo? O módulo de x, o x e o menos x não superam o módulo. Tá? Outra coisa, além disso, não esqueça, né? Além disso tudo, não esqueça que o módulo de menos x é o próprio que? Módulo de x. Certo? O módulo de menos do simétrico é o módulo do número, ok? Tá? E aí você tem a seguinte coisa, ó. Se você pega dados x e y reais, tá certo? Dados x e y reais, você tem duas coisas. Primeiro, tá? O número, tá? Qualquer número x, ele é menor que ou igual ao seu módulo, claro, né? E maior que ou igual a menos o seu módulo. Porque se você tem essa desigualdade, multiplicando por menos 1, vai ficar menos módulo de x menor que ou igual a x. E isso vale também para o y, tá? E isso vale também para o y. Mas antes disso, só relembrar, para alguém não acompanhar, tá? Só antes disso, é lembrar o seguinte, tá? Dados x real e a positivo, por exemplo, ou a maior que ou igual a zero, tem-se o seguinte: o módulo de x é menor que ou igual a se e somente se, tá? Por causa disso, o módulo de x é maior que ou igual a se e somente se, o menos a é menor que ou igual a x, que é menor que a. Tá certo? É claro, né? O número em módulo é menor que ou igual a A, onde A é não negativo, se somente se isso é verdade. Tá? Se esse A for positivo, então você tem que isso aqui é menor do que A, se somente se, você tem isso. Ok?
Tá certo? Tá bom? Você tem sempre isso aí. Tá? Mas vale a desigualdade, menor ou igual. Menor ou igual, se o alfa maior que ou igual a zero. Então veja aqui, ó. Veja aqui. Diante disso, você tem o seguinte. Dados x e y reais. Primeiro você tem duas coisas. Tens, vou usar esse tens aqui para reforçar, tá? O x é menor que ou igual ao módulo de x, que por sua vez é maior ou igual a menos o módulo de x. E o y é maior ou igual ao módulo de y, que por sua vez é menor ou igual ao módulo de y. Então daí, você tem o seguinte, se você soma termo a termo, os termos de uma desigualdade, você tem a desigualdade, ou seja, aqui é menos, tá? Entendi, tá? Hã? Módulo de menos x, tá? Ah, sim, desculpa. É menos. Tá? Tinha botado certo agora. Então você tem isso, corrigido você tem isso. Tá? Claro, o módulo de menos x assim. Então se você somar termo a termo, né? Os termos da desigualdade, você vai ter esse somado com esse, tá? Esse somado com esse, que é menos o módulo de x mais o módulo de y, certo? Menor que é igual a esse somado com esse, que é x maior ou igual a y, menor ou igual a esse somado com esse. Não é verdade? Logo, bem, essas desigualdades é por aqui, ó. Por aqui, né? E como você chegou a isso, agora você usa essa. Isso aqui é o A, ó. O módulo de x mais o módulo de y é o A. Menos A, menor ou igual a x mais y, menor que ou igual a x mais y, menor ou igual ao módulo de x mais... Desculpe, isso aqui é o A, isso aqui é o seu A, tá? Isso aqui funciona como seu A. Isso aqui é o A. Então o que é que você tem? Menos A, menor ou igual a x mais y, menor ou igual a A. Então qual é a conclusão? Logo, por causa dessa equivalência, o módulo de x mais y é menor que ou igual a quê? Módulo de x mais módulo de y é menor que ou igual a A. Essa é a chamada desigualdade do triângulo, tá? Diz que o módulo da soma é menor que ou igual à soma dos módulos. Isso é muito útil na demonstração, nas demonstrações de limite. Por exemplo, a proposição que demonstra a unicidade do limite, usa isso aqui. A proposição que demonstra que o limite da soma é a soma dos limites, usa isso aqui. Você pode ver lá na demonstração, tá? Então, o módulo da soma é menor que ou igual à soma dos módulos. Isso aqui está feito nas notas. Aí, daí, você tem o seguinte, ó. Como você tem essa desigualdade aqui, chamada desigualdade do triângulo, tá? Desigualdade do triângulo, isso vale para quaisquer que sejam x e y reais. Então você concorda o seguinte, ó. Outra desigualdade, ó. Dados x e y reais. Quem é x? X é quem? É x menos y mais y, não é? Então, quando eu aplico o módulo desse é o módulo desse. E se eu aplicar a desigualdade do triângulo aqui, nessa soma, isso aqui é menor que ou igual a quê? Ao módulo de x menos y mais o módulo de y. Ok? Ok? Entendido? E mesma coisa com y. Y. Se você pega o y, quem é o y? Quem é? É y menos x mais x. Então, está com o módulo. Isso aqui é menor que ou igual a quê? Ao módulo de y menos x
Certo? Só que o módulo de y menos x é o módulo de x menos y. Que x, cara? X menos y. Mais x. Ok? O módulo, esse módulo aqui é menor ou igual que o módulo desse número, que é o módulo de y menos x, só que o módulo de y menos x é o módulo de x menos y, porque o módulo de um número é o módulo simétrico. E aí você fica o seguinte, logo, você tem a seguinte coisa, ó, tá? Se você usar isso aqui, tá certo? Se você usar essa daqui de cima, você tem o seguinte, o módulo de x menos o módulo de y, usando essa daqui de cima, é menor que ou igual a quem? A x menos y, né? Não é? O módulo de x menos o módulo de y é menor que ou igual a x menos y. Vamos usar essa daqui, ó. Entendido? O módulo de x menos o módulo de y é menor que ou igual ao módulo de x menos y. Como é? Não, eu peguei essa daqui. Não, subtraí as duas não. Eu peguei essa daqui, ó. Usei esse lado, menor ou igual a isso, então o módulo de x menos o módulo de y é menor ou igual a x menos y. E quando eu pego essa daqui, ó, e quando eu pego essa outra aqui, eu fico com o quê, ó? Eu fico com o quê, hein? O módulo de y menos o módulo de x, o módulo de y menos o módulo de x, menor ou igual ao módulo de x menos y. Essa daqui dá essa daqui, essa desigualdade dá essa, tá? E essa desigualdade aqui dá o quê? Dá essa, concorda? Ou seja, isto é, olha o que é que você tem. Você tem que menos... O que é que acontece com a desigualdade quando eu multiplico todo mundo por menos 1? A desigualdade muda o sinal. Então eu vou ficar com o quê? Com menos o módulo de x menos y, menor que ou igual a quê? Ao módulo de x menos o módulo de y, que por sua vez é menor ou igual ao módulo de x menos y. Logo, assim, você tem o seguinte, ó, isso aqui é o A, ó. Isso aqui é o meu A, isso aqui é o meu A, isso aqui também é o meu A. Então, esse número é maior ou igual a menos A, menor ou igual a A. Então, o módulo dele é menor que ou igual a A. Ou seja, o módulo do módulo de x menos o módulo de y é menor ou igual ao módulo de x menos y. É outra desigualdade interessante, muito usada na matemática. Ela diz que em módulo, a diferença entre os módulos é menor que ou igual ao módulo da diferença. Quer dizer, o módulo da diferença dos módulos é menor que ou igual ao módulo da diferença. Entendi? Diga. Naquelas três últimas do meio, na linha do meio, por que o y menos x mais x ficou x menos y? O módulo de y é o módulo de y menos x mais x. Aí se eu usar a desigualdade, vai ficar o quê? Y menos x mais x. Mas quem é o módulo de y menos x? É o módulo de x menos y, porque o módulo de um número é o módulo do simétrico, é o módulo do número. Então por isso que eu já botei logo o que aqui? X menos y. Entendido? Terá. Então você tem essa desigualdade aqui. Tá? Você tem essa desigualdade aqui.
Tá? Daí, dessa desigualdade, daí você tem uma outra. O módulo de x menos o módulo de menos y é menor que ou igual ao módulo de quê? Da diferença entre eles, mas o módulo da diferença entre eles dá a soma. Ou seja, o módulo de x menos o módulo de y é menor que ou igual ao módulo de x mais y. Também vale essa daqui e vale essa. Então, são as desigualdades especiais. Quais são? O módulo da soma é sempre menor que ou igual à soma dos módulos, e o módulo da diferença dos módulos é menor que ou igual ao módulo da diferença. É assim que você faz, tá? E vou apagar, fica isso aí, e eu vou usar aqui, ó. Tem uma proposição que eu gosto muito de usar para provar a não existência de limite, que é essa proposição aqui, ó. Uma das poucas sobre limite que eu apresentarei a demonstração aqui. É uma demonstração, é uma proposição bem simples. E vou para cá, tá? A proposição é a seguinte. Espero que vocês entendam, porque eu vou usar em vários exemplos aqui de não existência de limite, já que eu não quero falar em sequência, tá? Sequência é um assunto lá no cálculo 2, tá? Então não vou botar minha mão em sequências, eu vou trabalhar, por isso que eu gosto de trabalhar com ponto de acumulação. A demonstração é a seguinte, a proposição é a seguinte: sejam FG funções P, um ponto de acumulação do domínio da F, interseção do domínio da G, tá? É ponto de acumulação da intersecção dos domínios. Se é ponto de acumulação da intersecção dos domínios, é ponto de acumulação de cada domínio individualmente, tá? E LM, dois números reais, onde o L é o limite de f de x com x tendendo a p, e o M também é o limite de g de x com x tendendo a p. Tá? Aí a proposição de fato se conclui agora. Tá? Se existe um subconjunto A de R, tal que o P é ponto de acumulação de A, não é que o P pertence a A, o P é ponto de acumulação de A. Quem é a linha? Quem é? Conjunto dos pontos de acumulação de A. Se existe um A real, tal que P é ponto de acumulação de A, e as duas funções FG e FG coincidem em A, e as duas funções FG coincidem e FG coincidem em A, então o L é igual a... Silêncio, por favor. Quando é que duas funções coincidem num conjunto? Quando esse conjunto está contido na intersecção dos dois domínios, isto é, as duas funções estão definidas no conjunto A, e ao longo de A as funções são iguais, ou seja, f de x é igual a g de x para todo x em A. Definição dada em aula passada. Então, observe aqui essa proposição. Você tem duas funções, P, um ponto de acumulação da intersecção dos seus domínios, e LM, dois números reais, onde L é o limite da F e M é o limite da G. Se existe um conjunto A
tal que P é ponto de acumulação de A, e as duas funções coincidem em A, então o L é igual a M. Eu vou dar uma prova para você ver a importância do ponto